Certa vez, uma menina de 7 anos estava aos pés da porta, aos prantos, vendo o pai partir para a guerra. Ela não entendia por que o pai tinha que ir, mas ela chorava tanto que soluçava imensamente. O pai, ao ver a filha sentada no chão, soluçando de tanto chorar, desceu do cavalo, apanhou-lhe uma rosa e a entregou, dizendo: Bianca, minha filha querida, enquanto tiver contigo esta rosa, permaneceremos juntos. Guarde-a no local que você mais gosta. Bianca esperou o pai partir, foi até o quarto e colocou a rosa dentro do livro que ela mais gostava. Ela amava as histórias. Ela amava ouvir o pai contar-lhe histórias para dormir. Os meses foram passando e Bianca todos os dias esperava na porta pela chegada do pai, que nunca retornava. A menina foi crescendo. 2 anos depois, quando ela já estava com 9 anos de idade, apareceu-lhe à sua porta alguns soldados para dar-lhe a triste notícia que o seu pai havia desaparecido na guerra, assim como seu corpo, e tinha sido dado como morto. E apesar de todo o funeral, ela não acreditava que o seu pai tinha morrido. Ao contrário da mãe, que chorava o tempo todo, ela não conseguiu chorar, pois ela acreditava e sentia que o pai estava vivo. Os anos foram se passando. A mãe dela, cada vez mais, foi ficando triste e mergulhou numa tristeza tão profunda que acabou definhando e veio a falecer. Sem parentes para cuidar dela, Bianca foi levada para um convento, onde, com o tempo, se aperfeiçoou nos estudos e se dedicou a cuidar dos doentes. Ela fez um curso de auxiliar de enfermagem. Quando ela completou 18 anos, ela pôde se inscrever numa chamada que teve para pessoas trabalharem num acampamento de soldados feridos da guerra. Ela se prontificou e foi trabalhar. Lá nesse acampamento, ela conheceu o soldado Brian, também ferido da guerra. Os dois se apaixonaram perdidamente. E o amor era tão intenso que os dois acabaram noivos. Ele prometeu-lhe que levaria ela com ele assim que a guerra terminasse. Ele vivia viajando em missão e ela sempre o esperava. Certa tarde, quando ele retornou de uma das missões, ela pediu que ele fosse até seu quarto pegar alguns medicamentos que estavam em seu armário. Brian foi pegar os medicamentos e avistou na prateleira um belo livro antigo de colecionador. Quando o pegou, ele não percebeu que a rosa que o pai dela tinha caído no chão e pisoteou-a. Ele despedaçou a rosa. Bianca, vendo que Brian demorava, foi até o quarto e avistou a rosa no chão toda despedaçada. Ela caiu em prantos. Brian não sabia o que dizer. Ela dizia que ele havia destruído a rosa que o pai lhe deixara, que era a única lembrança que ela tinha dele. E por mais que Brian tentasse acalentar o coração de Bianca, mais ela chorava. André, um soldado que era alquimista, que via aquela cena, aproximou-se deles e disse que daria um jeito naquela rosa, que não era para ela ficar preocupada. Ela não entendeu nada. Como que ele poderia recuperar uma rosa que estava toda despedaçada? Ele então pegou a rosa e disse para ela que precisava colher algumas amostras de suas lágrimas. Ela não entendeu nada. Ele então pegou um frasco de vidro e colheu algumas amostras de suas lágrimas. Bianca não entendia nada. E ela continuou o seu trabalho.
André, enquanto isso, trabalhava incansavelmente na lapidação e na confecção daquela rosa. Ele trabalhou dias em cima daquela rosa. Ele juntou todas as pétalas, uma a uma. Juntou o caule, montou a folha. Quando ela estava toda montada, ele usou alguns produtos químicos e juntou a esses produtos químicos as gotas das lágrimas de Bianca. Ele deu vida àquela rosa. Ele cristalizou-lhe as pétalas, o caule e as folhas. E aquela rosa, que era toda despedaçada, transformou-se numa linda rosa de cristal, vermelha, com um caule verde, as folhas verdes totalmente translúcidas. Era de um verde tão transparente, um vermelho tão lindo, que quando o sol batia nela, irradiava e preenchia o ambiente com luz e luminosidade. Ficou uma rosa incandescente, maravilhosa. Depois de semanas de árduo trabalho, ele colocou a rosa num belo frasco de vidro e entregou a Bianca. Bianca não podia acreditar que aquela rosa era a rosa que havia sido despedaçada. Ela ficou muito feliz. Ela perguntou: como que eu posso tirar essa rosa desse frasco? Ele então ensinou-a a desenroscar a tampa de baixo e tirá-la do frasco. Ela então colocou a rosa em cima de sua escrivaninha, onde todas as noites ela lia o livro que seu pai lhe deixara. André despediu-se dela e disse que estaria indo embora em outra missão. Ela ficou imensamente agradecida. Passados alguns dias, depois que havia passado a raiva, que ela já havia perdoado o noivo Brian, eles voltaram a se entender e resolveram que marcariam o casamento. Mas ela estava triste porque ela queria o pai em seu casamento. Ela então, num dia, quando ela estava com as mãos todas cheias de suor, ela tocou na rosa. E ao tocar naquela rosa, ela percebeu que a rosa, naquele lugar, exalava um perfume que remetia-lhe a lembrança do pai no dia em que partiu. Ela sentiu aquele mesmo perfume e a lembrança foi tão forte que avivou-lhe a memória como se tivesse acontecido naquele instante. Ela sorriu e percebeu que, na verdade, André não tinha só lhe devolvido aquela rosa. Ele era um alquimista. Para ela, aquela rosa agora era mágica. E todos os dias ela se cansava de tanto trabalhar, até suar para tocar a rosa e sentir novamente aquele cheiro de perfume e poder lembrar do pai. Era uma lembrança tão forte que parecia que ela estava vendo ele ali, naquele momento, fazendo com que ela nunca mais se esquecesse do seu rosto. Ela então falou para o noivo, Brian, que se dedicaria a ir em todos os campos de soldados feridos, pois ela sentia que seu pai estava vivo e que estava num desses acampamentos. Mas por onde ela começaria? Tinha tantos acampamentos depois da guerra. Ela então achou melhor continuar o seu trabalho ali mesmo. Ela então noivou-se. E alguns meses depois, quando estava prestes a se casar, recebeu uma carta do soldado Brian, dizendo que encontrara o amigo André em missão e que o André pediu que ela fosse ao seu encontro. Ele tinha uma novidade para ela,
Ele achava que tinha encontrado seu pai. Ele, num desses acampamentos, encontrou um senhor que falava todos os dias da filha a quem tinha deixado uma rosa. No mesmo instante, Bianca se aprontou, arrumou as malas e partiu ao encontro deste campo de refugiados do pós-guerra. Ao chegar no acampamento, conversou muito com o noivo e com seu amigo André. André, então, foi levá-la para conhecer o tal rapaz. Ao avistar o pai deitado na cama, ela imediatamente o reconheceu. Ela correu ao encontro do pai, o abraçou emocionada e chorava de felicidade. O senhor não entendia por que aquela moça o abraçava e por que chorava e por que o chamava de pai. E ela também não entendia por que ele não a reconhecia. Ela falou para ele que era sua filha, mas ele dizia que não, ele não tinha uma filha daquele tamanho. A filha dele tinha só 7 anos de idade, chamava Bianca e era uma criança. E era assim que ele lembrava dela. Ela não sabia por que o pai não se lembrava dela. Na concepção dele, o tempo não havia passado. Era como se tivesse sido ontem a separação com a filha. Era uma lembrança tão dolorosa que lembrava da filha com 7 anos de idade. E hoje, 12 anos depois, ela era uma moça de 19 anos. Ela, emocionada, contou a história para o homem, mas nada. Ele dizia que ela não era sua filha. Ela, então, pegou o frasco de vidro, tirou a rosa de cristal e entregou para o pai. Olha, pai, essa é a rosa que o senhor me deu. Ele dizia, não, eu não te dei uma rosa de vidro. Eu não dei para minha filha uma rosa de vidro. E eu não te dei essa rosa. Para minha filha, eu dei uma rosa de verdade. Era uma rosa vermelha, muito perfumada. A moça, então, começou a chorar. E ela chorava tanto, mas tanto, que soluçava. Porque o pai não a reconhecia. À medida que ela chorava e que as lágrimas caíam sobre a rosa foi tomando vida. A rosa ficou igualzinha ao dia em que o pai havia lhe dado. Ela não percebeu porque ela chorava tanto, de olhos fechados. Então o Senhor tocou-lhe nos ombros e disse, Bianca, minha filha, é você. Como pode ser você? Ontem você era tão pequena e hoje você está tão grande. O que aconteceu, minha filha? No mesmo instante, Bianca pulou-lhe o pescoço e o abraçou. Pai, eu te amo muito, pai. Eu te amo muito, muito. Senti muito sua falta, pai. Ela não entendia porque o pai não levantava da cama. E então ela puxou-lhe as cobertas. Pai, levanta da cama. E então ela percebeu que o pai tinha ficado com sequelas da guerra. Ele havia sido atingido por uma bomba e havia perdido a perna direita e o pé esquerdo. Mesmo assim, com todo o amor que ela tinha por ele, ela o abraçou e disse, Pai, o senhor é meu pai e eu estou prestes a casar. Eu quero muito que o senhor vá no meu casamento. Ele então perguntou onde estava a mãe dela. Ela então contou-lhe a história triste de que a mãe falecera 4 anos depois de sua partida e que ela foi criada em um convento. Bianca retornou para casa e levou consigo o seu pai.
E no dia do seu casamento, ela entrou na igreja feliz da vida, levada pelo pai que estava cadeirante. Mas para ela, o prêmio maior era ter acreditado, ter tido esperança e ter tido fé de que o pai estava vivo. Ela sentia isso. Muitas vezes, a fé e a esperança, elas preenchem a nossa vida. Se a gente não tiver esperança, se a gente não tiver fé, não sobra quase nada. Vamos semear a esperança e a fé nos nossos corações. Façamos como Bianca, que nunca deixou de acreditar, que sempre sonhou com reencontro com o Pai. Uma pessoa que não sonha é uma pessoa que já está com o coração seco. Uma pessoa sem fé é uma pessoa improdutiva. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa que está estagnada. É uma pessoa sem perspectiva, sem vida.